Vocês, uma responsabilidade, dar uma aula num seminário, não é? Eu já sentei aí do lado de que vocês estão. É muito bom poder estudar a palavra de Deus. É muito bom ouvir esse conhecimento que vem de cada professor, de cada matéria. Vocês já tiveram quantas aulas? Quantas matérias? Já estão bem avançados? É? Uhum. Então tá. Vocês são os veteranos, é isso? Muito bom. Então, agora sim. Já é ruim a gente se ouvir no microfone. A nossa voz a gente nunca gosta, né? Daquele jeito. Nossa, melhorou muito. Muito obrigada. Prazer, eu sou a Giovana, mais conhecida como Gi. Quando me chamam de Giovana, parece até que estão brigando comigo. Então, percebe que eu sou uma pessoa de relacionamento, né? Muito bom, essa matéria é minha cara. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou psicóloga de formação. Tô pagando bem ela, viu? Psicóloga também? Mas calma, deixa eu terminar a minha história. Calma aí. Eu sou psicóloga de formação, mas eu nunca atuei na área clínica. Toda a minha trajetória profissional é na área corporativa, RH, recursos humanos, desenvolvimento de pessoas. Eu costumo brincar e acredito muito nessa brincadeira, que eu tenho cara de 15, né? Vocês não acham que eu tenho cara de 15? Mas de carreira já são quase 25. Entendeu? Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, sempre trabalhei com pessoas, mas sempre num viés corporativo. Então, é até interessante, eu fico trabalhando a minha mente quando eu venho falar sobre isso na igreja, quando eu venho contribuir para um público dentro da igreja. E eu acho que é um assunto muito importante, porque muito precisa ser falado, mas pouco se fala na igreja sobre o comportamento humano, sobre os nossos temperamentos, sobre como são as nossas relações. E a gente vive isso o tempo todo, certo? Então, é muito comum nas empresas a empresa investir no nosso desenvolvimento profissional, nosso desenvolvimento pessoal. Posso convidar vocês para virem para cá? Porque a aula de relacionamento a gente quer relacionar todo mundo. Não pode. Sentar no canto não pode. Tem que ser aqui, colado no outro aluno. Depois eu descubro quem se dá com quem, boto sentado igual de mãozinha dada, igual a mãe fazia, né? A mãe de vocês fazia isso? Todo mundo se dá? Que coisa de bênção, hein? Entendi. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui, então. Muito bom, muito bom. Falar com o pastor Janderson, a pastora Raíssa, eu falei, olha que igreja super bem relacionada que vocês têm. Estou lá da aula à toa. Mas vamos lá. Então, eu sempre trabalhei com desenvolvimento humano, fui buscando... Eu sempre fui muito interessada pelo comportamento humano. Então, eu fui estudar, gosto muito de estudar, gosto muito de observar. E estudei um pouco clínica também, porque eu percebia que esse conhecimento agregava muito o meu trabalho no mundo corporativo. Então, eu até estou terminando não, porque o curso é bem grande, mas quem conhece o psiquiatra Dr. Ismael Sobrinho? Não só ela, sigam ele no Instagram, gente, maravilhoso. Ismael Sobrinho. Ele é um psiquiatra cristão maravilhoso. Ele é muito bom. Muito bom. Enfim, e aí eu sou a pessoa que compra os cursos online, que estudo, que leio. Enfim, tenho um curso dele sobre anti-ansiedade. E não tem muito a ver com o que eu trabalho, mas eu estou lá. Gosto, vou estudar, vou pesquisar. Sou uma profunda interessada. Então, nesse momento, eu costumo dizer também que quando a gente recebe um dom, um talento, ele não é para nós, é para que a gente possa servir.
hoje o Senhor me permite servir com esse talento, com esse dom, com essa habilidade dentro de empresa. Hoje eu sou sócia-diretora de uma empresa de contabilidade. E aí eu cuido dessa empresa, da equipe aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, eu sirvo ao Senhor ali dentro da minha empresa. Pedindo ao Senhor para que a empresa cresça de forma saudável, com os relacionamentos saudáveis, exercendo a minha liderança dentro da empresa como Jesus exerceu. Ele é minha inspiração. É muito difícil extrair Jesus para liderar, mas eu procuro todos os dias liderar. Então, em todas as minhas decisões, seja dentro de uma contratação, seja do desenvolvimento, até para fazer um desligamento, eu sempre oro e peço ao Senhor para que me dê sabedoria para lidar. Porque a gente precisa de muita sabedoria para lidar com o outro, principalmente não, qualquer âmbito dos nossos relacionamentos, sejam familiares, sejam na igreja, ministeriais, corporativo. A gente precisa de muita sabedoria para saber se relacionar. Então, hoje eu sirvo ao Senhor desta forma. Durante muito tempo eu fiquei me questionando, já fiz muita coisa na igreja, já servi no Ministério de Louvor, já servi na diaconia, já fiz muita coisa. Mas é ali dentro da empresa hoje, dentro da minha empresa, onde eu sinto que o Senhor me usa de verdade para abençoar as vidas, quando chega um problema difícil, um conflito, algo para eu resolver, algo para intermediar. Eu vejo que Deus, tem coisa que eu olho e penso assim, só Deus mesmo. Foi Deus, foi o Espírito Santo que tem que sentar aqui, porque é aula de relacionamento. Me disseram que ele é o mais difícil. Aí ele pediu para você, eu não sei como é que vai ser isso para você. Eu estou chegando agora. E aí ele pediu para você sentar do lado dele, então... Deus está provando mesmo a sua fé. A sua prova começou agora. Ai, gente. A gente sempre senta junto. Senta junto? A prova não acaba nunca, né? Bom, então isso é um pouquinho sobre mim. E é isso, gente. Eu não gosto de ficar falando muito. É isso, acho que os títulos, né? Não sei o quê, pode não sei o quê, ele veio, não sei o quê. Isso. Para nada serve o conhecimento se você não tiver uma didática, não aplicar na sua vida. O conhecimento que você não coloca em prática é só uma informação. E agora, a informação que você coloca em prática, ela gera transformação. Então, eu prefiro ir pela linha da transformação. Absorve, adquire conhecimento, coloque em prática, que isso vai transformar a sua vida. Ok? Então, vamos lá. Minha mãe me ligando. Ainda bem que eu desliguei. Bom, gente, relacionar-se bem é expressar a imagem de Deus em nós. Então, a primeira coisa que você precisa entender sobre relacionamento. Quando você está se relacionando, você está demonstrando quem é Deus. Então, é importante que você tenha essa visão, que você entenda que quando você está se relacionando com uma outra pessoa, sabe aquela história da Bíblia, que a pessoa não vai ler a Bíblia, mas lê você? É isso. Quem sabe hoje você não descobre aqui que todo mundo que você falava que eram pessoas difíceis, a pessoa difícil é você. Sabe? Quem sabe? Deus é salvo. Não precisa fazer nada não. É forte. De repente você descobre que você é uma pessoa difícil, né? Já pode ir embora. Bom que eu vou para Niterói, então minha caminho é bem longo. Se eu puder antecipar, já está tudo certo. Então, o ser humano ele foi criado para comunhão com Deus, consigo e com o próximo. Nós somos seres de relacionamento. Por mais que cada um de nós tenhamos um temperamento diferente, e a gente vai falar sobre isso, e não necessariamente eu tenho uma necessidade de tanta interação com pessoas,
mas ainda assim nós somos seres de relacionamento. Nós fomos criados para nos relacionar. O que nós somos de verdade não é o que a gente diz, é como a gente se relaciona com o outro. Por isso que vem essa pergunta de: será que você não é a pessoa difícil? Quando a gente sempre fala que o outro é difícil, a gente sempre projeta para o outro, sempre olha para o outro, mas nunca faz essa reflexão, nunca faz o exercício de olhar para dentro de si. Então, eu sou muito nessa linha, eu gosto muito do autoconhecimento. Vocês vão perceber ao longo das aulas que eu gosto muito de fazer essa reflexão. A minha terapeuta diz que é muito fácil ser minha terapeuta, porque eu mesmo falo, eu mesmo me critico, eu mesmo me julgo, eu mesmo me conserto, tudo dentro da mesma frase. Ela falou: você é maravilhosa, porque às vezes eu fico horas e horas e horas numa sessão de terapia para tentar fazer a pessoa... Sabe aquele insight que a pessoa precisa ter, que ela é difícil? Eu faço rapidinho. Eu falei: agora tá ruim do meu lado, hein? Ela falou: eu me divirto com você. Inclusive, hoje eu tive terapia. 3h30 da tarde eu vim terapeutizada, tá, gente? Para dar aula para vocês. Então, a gente precisa entender que nós somos o nosso relacionamento com o outro. Não adianta você dizer que você é maravilhosa, que você é super sociável, que você é isso, você é aquilo, se na hora que você está se relacionando com a pessoa, na atitude, você tem um comportamento totalmente diferente. Então, eu quero que você comece a se analisar a partir de agora, se autoavaliar, uma autorreflexão. Eu quero fazer esse convite para vocês. Porque, como boa psicóloga que sou, eu vou dar um exemplo para vocês. Se tem uma feridinha, se tem um machucadinho na nossa pele, e a gente está sempre... na verdade, nem cutucar. Você foi lá e botou um medicamento e tal. Mas você não tratou ele de verdade, o que vai acontecer? Quando você esbarrar aqui, vai sair a casquinha, e sai o quê? Sai sangue. A gente tem um montão de ser humano assim, com casquinha, que bate no cantinho e sai sangue. São essas pessoas que a gente se relaciona durante o dia. Talvez você seja essa pessoa, que bate no cantinho, sai a casquinha e começa a sair sangue. Então, o convite para essa aula é para que você raspe a casquinha. Vai doer? Vai doer. Mas depois aquilo cicatriza. E o que acontece no final? Fica uma marca. Que você passou por algo, você tem aquela marca na tua vida, mas que você superou. Se você bater aqui, não vai te causar mais dano nenhum. Então, se nós somos seres de relacionamento e somos porque nós nos relacionamos com o outro, se você tiver com muita casquinha, não vai estar legal. Não vai estar legal para o seu ministério, não vai estar legal para o seu casamento, não vai estar legal para a sua vida profissional, não vai estar legal se você é mãe, se você é pai. Não vai estar legal. Vocês concordam? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido a pergunta de coach. Eu também sou coach. Eu gosto da pergunta. Faz sentido? Então, eu queria que vocês abrissem aí João, capítulo 17, versículo 21. Eu botei minhas colinhas aqui para não perder tempo, tá, gente? Mas vou ler aqui na NVI. Vocês usam a NVI? Então tá. Todo mundo achou? João 17, 21. Mas eu vou abrir aqui também. Posso ler? Para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu estou em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Vamos ler de novo? Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Quer ler mais uma vez? Vamos lá? Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Você consegue entender a profundidade do que você leu agora? É forte, não é? Esse versículo ele faz parte da oração sacerdotal, de Jesus. E o que Jesus estava querendo dizer aqui? Unidade. Eles três são um. Pai, Filho e Espírito Santo. Para que todos vejam. Então, essa identidade de unidade, essa profundidade que nós vemos nesse versículo agora, é a relação de pai e filho. É a unidade da igreja. Através de quem? A igreja somos nós. Então você consegue entender que quando você é saudável, você consegue produzir relacionamentos, uma unidade que seja saudável? E quando você não é, por exemplo, como o nosso irmão aqui difícil, eleito pela turma, o irmão difícil, e ele não está nem aí, ó, ele está super fechando. Ele não é, né? Ele deve ser o mais gente boa daqui para ser citado. Né? Então, quando a gente vive conectado com um propósito, o mundo enxerga Deus em nós. Isso é algo que eu, Giovana, tá? Como diretora de uma empresa que não é todo mundo crente, que tem de tudo lá dentro, eu falo o tempo todo, nós precisamos entender o nosso propósito. Porque quando a gente levanta para trabalhar, para fazer qualquer coisa por obrigação, os dias difíceis ficam extremamente desafiadores. Mas quando você entende o seu propósito e como que você cumpre o seu propósito, não vai depender do lugar onde você está. O que eu falei para vocês? Eu estou servindo ao meu Deus como sócia diretora de uma empresa. Mas eu já servia ao meu Deus como estagiária, como analista, como gestora, como consultora, como coach. Sirvo ao meu Deus como mãe, como esposa. Então você precisa tirar esse papel de que na igreja você se relaciona de um jeito, no trabalho você se relaciona de um jeito, na sua casa você se relaciona de um jeito, porque isso não tem unidade. Você não está sendo um. Nós não somos perfeitos, mas a gente precisa viver de glória em glória, se transformando, se renovando a nossa mente, certo? Para que a gente atinja a estatura de varões perfeitos. Amém? Então, aonde há unidade, há o poder. Por que tem poder na igreja? Quando os crentes se juntam para orar, quando nós levantamos um clamor, quando nós começamos a adorar o Senhor, estamos no mesmo espírito, na mesma unidade. Então isso é muito importante, porque quando tem uma pessoa que está desconectada, certo? Ela não vai contribuir para que isso aconteça, tá? Então nós fomos criados para a comunhão. Deus é um Deus de relacionamento. A necessidade que nós temos de nos relacionar, seja espiritualmente, seja fisicamente. A palavra de Deus nos diz que Deus tem ciúme de nós. Por quê? Porque Ele quer se relacionar. Quem aqui já pensou assim, eu não vou fazer essa oração porque Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe que eu estou querendo isso. Alguém já pensou assim? Oi? Só na hora de dormir? Não vou fazer essa oração não. Mas só que Deus gosta de te ouvir falar. Você sabia disso? Ele gosta de ouvir você falar, porque Ele gosta que você pare o seu tempo e sente e converse com Ele. Se relacione com Ele. Conte tudo que está no teu coração. Conte os seus sonhos, os seus projetos, os seus medos, porque Deus é um Deus de relacionamento. E Ele tem prazer em ouvir, Ele tem prazer em satisfazer os desejos do nosso coração. Pedir, dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. E eu amo aquele versículo que ele diz, porque nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Então é um relacionamento, uma unidade, que a oração
A gente tem que ter essa necessidade de orar, de se relacionar com o Senhor. A gente vai muito na religiosidade, né? Senhor, amado Deus, Pai, venho aqui nesta noite para lhe entoar um cântico. Deus deve ficar olhando assim pra gente, ai, me poupe, né, gente? Não dá. Nem é você. E se você está fingindo ser lá na igreja, a gente mesmo é deitado para dormir, começa a oração pedindo perdão pelas nossas conquistas, né? E agradecendo pelos nossos pecados. E aí Deus olha e fala assim, tadinha, ela está muito cansada hoje. Ela trabalhou muito, eu te entendo, minha filha. Esse é o nosso Deus. Ele tem um prazer tão grande em se relacionar do jeito que nós somos. É um amor que nos constrange, não é verdade? Porque a gente faz besteira, a gente pensa besteira, a gente fala besteira, e, de repente, a gente decide ir lá sentar e orar. Fala, oi, Deus, tudo bem? Sou eu aqui de novo. Então, deixa eu te falar. Imagina se Deus olhasse a gente como a gente olha as pessoas. Você, querida, agora você vai vir pedir um negócio? Quando eu mais precisei de você, você não estava comigo, agora, ó, você que lute. Mas Deus não nos trata assim. O Senhor, Ele tem o prazer de conversar, de se relacionar, de ouvir, de passar um tempo em silêncio. Eu me lembro que quando eu era seminarista, que eu fiz a aula de oração, eu lembro que teve uma provocação que foi assim, você ora, levanta e vai embora. Não é? Em nome de Jesus, amém. E a hora que Deus vai falar com você? Só você falou, e você levantou e foi embora. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Eu falei, gente, é verdade. E agora? Ele queria falar comigo, eu levantei e fui embora. Já parou para pensar nisso? A hora que Deus quer falar com você, você levanta, acabou. Acabou minha parte, falei tudo que eu tinha que falar e vou embora. Isso é uma conversa? Isso é relacionamento? Não, isso não é relacionamento. Então, Deus anseia por esse tempo com a gente, por esse relacionamento. Agora, vamos ver se realmente Deus gosta disso. Vamos abrir em Gênesis 2, versículo 18. Todo mundo achou? Vou falar igual o pastor. Quem achou diz amém, quem não achou diz o quê? Aleluia. Misericórdia, né? Misericórdia. A pastora Simone, me ajuda aí. Gênesis 2,18. Podemos? Olha que interessante. Tudo que Jesus vinha fazendo, lá no final dizia assim, e viu Deus que era bom. Aí ele fez isso, fez aquilo, estou cortando a história. E viu Deus que era bom. Aí chega aqui em Gênesis 2,18, então o Senhor declarou, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Vamos ler de novo? Então o Senhor Deus declarou, quero que eu ouvi a turma bem alto. Não, vamos ensaiar, gente, vamos lá. Quando eu fizer assim, tá? Para não ficar feio. Então o Senhor Deus declarou... mas eu gosto de ficar sozinha. Eu não vou casar porque eu quero ficar sozinha. Minha casa, minhas regras, entendeu? Meu canto, me deixa aqui sozinha. Não quero saber de encontrar mais ninguém. Agora eu vou ficar só... Aquele namoro, não deu certo. Os homens são muito difíceis. Está faltando homem assim de Deus. Mulher também é muito exigente. Querem muitas coisas. Eu vou ficar sozinha. Aí Deus diz para você, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Aí, Senhor, ouve eu. Vou concordar com a irmã aqui, na oração em concordância. Não é bom que a gente esteja só. Se vocês conhecem alguém que tenha depressão, ou você possa estar vivendo um processo de depressão, qual é a primeira coisa que a gente faz? Se isolar. Mas não é bom que o homem esteja só.
E aqui eu não quero enfatizar só a parte do relacionamento amoroso. Eu quero falar do ser humano. Porque o ser humano, Deus olhou para ele e falou assim, não, essa parte eu fiz aqui, Adão, mas aqui não ficou bom. Porque tudo que Deus vinha fazendo, ele dizia, e viu Deus que era bom. Tem alguns versículos que falam que ele era muito bom. E quando ele criou Adão, ele olhou e falou assim, não é bom que ele fique sozinho. Então, você precisa entender isso, que no relato da criação, antes da queda, quando tudo ainda era perfeito, Deus havia criado o homem, mas percebeu algo incompleto. A ausência de relacionamento e parceria. Eu posso te perguntar se você já viveu um momento da sua vida que, por uma amizade, você conseguiu superar, ou você conseguiu passar por uma adversidade? Você já teve a experiência de achar que você está sozinho e Deus envia uma pessoa para caminhar com você, para fazer uma oração por você, para te dar um abraço? Porque Deus sabe que não é bom que a gente esteja sozinho. É muito mais difícil. Tá? Então, aqui pela primeira vez, Deus diz, ele olha algo que ele fez e falou, não é bom isso. Eu preciso fazer alguma coisa. E essa observação não é, como eu estava falando, só sobre casamento, só sobre relacionamento amoroso, mas é da natureza do homem, do ser humano. A gente precisa, por mais que eu tenha necessidade de falar com um montão de gente, ou às vezes eu tenha necessidade de falar só com 2, 3 pessoas, está tudo bem. Mas eu preciso me relacionar. Sabe? Lá na empresa eu brinco que o pessoal de TI, eles têm muito essa característica, né? São pessoas mais normalmente, tá? São pessoas mais analíticas, que gostam de fazer um trabalho ali concentrado. Eu no RH, gente, às vezes minha sala parece um circo. Um monte de mulher falando, uma confusão, entra e sai. Tem dia que eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter um mínimo de sanidade mental para trabalhar aqui dentro. Porque a característica do setor é muita gente, entra todo mundo, fala. Mas você vai na sala do TI, eles estão sentados olhando para o computador. Não falam um com o outro. É impressionante. Quanto um fala com o outro, até atrapalha, incomoda. No máximo que eles fazem na hora do almoço é almoçar junto, trocam meia dúzia de palavras, mas está tudo bem. Mas ainda assim existe um momento de relacionamento. Tá? Eles têm necessidades de contatos diferentes. Mas por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque hoje em dia a gente está vivendo numa sociedade muito independente. Muito vou tocar minha vida, vou viver do meu jeito, vou fazer da minha forma. Quem quiser seguir, ótimo. Quem não quiser, está tudo bem. Eu sou eu e mais ninguém. Eu me basto. Só que não é assim. Isso não é bíblico. Não é assim que o Senhor nos criou. Não foi para isso que o Senhor nos criou. Então, se por acaso isso passa pela tua cabeça, você precisa mudar a sua mentalidade a partir de agora. E eu vou contar uma experiência para vocês. Eu sou filha de pastor, nasci na igreja, já vi de tudo que vocês possam imaginar. E teve um dia que eu estava bem estressada com a igreja, certo? Alguém já participou de liderança aqui? Alguém já é antigo de igreja? Sabe quando dá aquela vontade de... Ah lá, tem gente sacudindo a cabeça, não sou eu sozinha. Pode falar isso, pastora Simone? Pode? A gente pode trabalhar com a coisa da realidade? Pode, então tá bom. Eu estava com vontade de matar pessoas. Tava, gente. Olha que eu sou psicóloga, hein? Olha que eu gosto de desenvolvimento, mas dá vontade. Às vezes tem aquelas pessoas que pedem. Preciso ser matado. E eu me lembro perfeitamente disso. Eu estava no carro, indo para o trabalho, orando e falando para o Senhor, Senhor, eu vou sair daqui, dessa igreja. Eu vou sair, me dá direção, me mostra para onde eu devo ir. Não dá, eu já estou cansada de ver isso, de ver aquilo, de não sei o quê, de não sei o que lá. E a gente começa a reclamar do outro, né? E fulano, e beltrano, e não sei o quê. Nanana. E eu lá orando, faço muitos devocionais assim no carro. Meu carro tem né, a gente vai dirigindo, vai orando, vai chorando, vai enxugando a lágrima. E aí o Espírito Santo falou assim tão forte comigo, ele falou assim, é melhor ficar dentro da arca do que fora dela. Nossa, eu falei, eu não estou acreditando que eu ouvi isso. Mas foi exatamente isso que eu ouvi. É melhor ficar dentro da arca do que fora dela.
E você consegue imaginar como é que não devia ser a confusão dentro da arca? Fedor, barulho, um salseiro, personalidades totalmente diferentes. Um fala alto, o outro não fala nada. Um é desse tamanho, o outro é pequenininho. Um é espaçoso demais, se acha. Sou sincero mesmo, falo o que tem que ser falado, sincericídio. E o outro guarda dentro de si até explodir. E aí Deus fala assim, pega o casal de cada um e bota todo mundo lá dentro. Fica um tempo, porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas as coisas com Deus, quando Deus chama a gente, nunca está fácil o negócio. A gente vai ter sempre que matar nossa carne, sacrificar nossa carne. E fica aí um tempo. Como assim, gente? Só que o que aconteceu com quem ficou fora da arca? Morreu. Hã? Pegou a senha. Um CPF cancelado, né? Foram vários CPFs cancelados. Morreu. Morreu. Mas, gente, lá dentro o negócio não estava fácil. Realmente não está fácil. Mas fora, você morre. Que mistério é esse, gente? Fala para mim. Que mistério é esse? Que todos nós somos membros de um corpo. Que precisa de cada partezinha, de cada característica, de cada jeito, do que às vezes fala o que ninguém tem coragem de falar e do outro que se cala quando tem que calar e todo mundo quer falar. Que grandiosidade é essa? Como é que Deus pensou esse negócio todo? Que coisa mais preciosa. E muitas vezes, o que a gente quer fazer? Se comparar, abafar nossa identidade em Cristo, quem nós somos, como Ele nos criou. Vai ser sempre um desafio, você precisa entender isso. Mas é assim que Deus olhou e falou, assim ficou bom. Eu quero todo mundo lá dentro. Assim vai dar certo. Porque nós somos seres de relacionamento. E é no relacionamento com o outro que eu me desenvolvo, que eu me aperfeiçoo, que eu melhoro. Quando eu falo demais, e aí eu percebo que eu machuquei o outro, e aí decido me flexibilizar e não ser tão sincero. Quando eu preciso expor o meu ponto de vista, olha que quanta preciosidade tem nisso. Nessa hora a gente bate, a casquinha sai? Sai. Mas sai, às vezes sai tudo de uma vez, né? E começa a jorrar o sangue. Só que Deus olha para isso e fala que isso é uma coisa boa. Deu tudo certo com Adão e Eva? Juntou os dois, aconteceu o quê? Deu ruim. Deu ruim. Mas só que nesse mistério, Deus faz coisas grandiosas. E você precisa entender como que você está sendo usado nesse momento. A gente vai ter um momento de olhar para si, mas a gente vai ter um momento também de olhar para o outro, tá? Então, deixa eu voltar aqui numa coisa importante. 1 João 4,18 diz o seguinte: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, depois da queda, que a gente estava falando, juntou Adão e Eva, fez o quê? Deu ruim, né? Veio o que aconteceu? Disputa, acusação. O que mais que veio? Quem lembra? Vergonha, morte. Oi? Transferência de culpa. Muito bom, gosto dessas profundidades. Gosto desse negócio aí. E aí, sabe o que acontece? A gente passa a se proteger. Porque está perigoso viver.
certo? Ao invés da gente se oferecer. A gente começa a criar os muros na nossa frente, que a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente, que são os nossos mecanismos de defesa. Uma aula boa, a gente vai falar sobre isso. Então, 1 João ele foi escrito por uma comunidade que vivia com perseguição, incerteza, o medo era real. João, então, aponta para uma verdade libertadora. O amor de Deus não apenas consola, mas ele transforma a nossa estrutura interna. Então, quando tem o amor que diz assim, aquele que tem medo ele não está aperfeiçoado no amor, porque no amor não há medo. Então, o amor de verdade, ele cura o medo da gente não ser suficiente. Ele cura o medo de ser rejeitado. Ele vence o medo de errar. Então, a gente vai ver um pouco mais lá para frente que muitas coisas que nós nos comportamos hoje, nada mais é do que uma necessidade emocional de sermos amados e de sermos aceitos. Isso faz parte do ser humano. Só que, quando a gente lê a palavra de Deus que diz, no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. E aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Sabe o que eu quero dizer para você aqui, nessa aula? Você não é amado pelo que você faz. Você é amado por quem você é. Não precisa ser perfeito para chamar atenção e não ser alvo de crítica. Não precisa ficar mudo, sem falar nada, sem se posicionar, para todo mundo pensar que você é a pessoa mais gente boa e tolerante, porque isso te adoece. Não precisa sair com a síndrome de Gabriela, eu falo assim, eu sou assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vocês que lutem. Não. Você é amado por quem você é. Criatura de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Então, você não precisa criar esses subterfúgios para se relacionar. Porque você foi feito à imagem de Deus. E por isso que no primeiro versículo, voltando lá. Espera aí, deixa eu voltar aqui para a minha. Para que todos sejam um, João 17, 21. Como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Você conseguiu entender tudo isso? Eu quis entrar num aspecto mais espiritual nesse momento, porque nós fomos criados para comunhão. Então, a primeira coisa que eu queria tirar da sua mente hoje, que você não pode sair daqui dessa aula, é com essa percepção, com esse pensamento de que você se basta sozinho. Você precisa se relacionar. Você precisa do outro. Independente daquilo que você viveu, se foi um trauma, se você viu alguma coisa que te causou uma marca e você acredita naquilo, você precisa hoje ser liberto disso. Porque o Senhor não te criou para isso. Você vai e vai dar fruto. Amém? Quem recebe isso nessa noite? Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria deixar para você nessa aula, para a gente começar a nossa conversa. Abra o seu coração. Você deve estar pensando assim, Gi, mas você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que eu vi. Você não sabe o que eu ouvi. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. Só que o convite dessa aula, nesse seminário, nesse tempo que você está estudando a palavra de Deus, é para que você abra o seu coração. Para que você seja tratado, sarado nas suas emoções, para que você se conheça, para que você permita que o Espírito Santo te use com as suas cicatrizes. Que você seja um instrumento para abençoar a vida de outras pessoas. Que você seja um canal do fluir de Deus. A cicatriz vai estar lá, a gente sabe, não tem como esquecer. Mas você pode fluir através da tua vida, sendo uma pessoa saudável, emocionalmente. Eu costumo usar muito dentro dos meus treinamentos de liderança, é o seguinte, pessoas saradas, saram. Pessoas feridas, ferem. E eu tenho uma preocupação, Giovana, tá, gente?
Eu mesma, eu, Giovana, particularmente, eu tenho uma preocupação muito grande com liderança, porque provavelmente qualquer um de vocês aqui já deve ter passado por uma experiência com um gestor que você se inspirou e aquele que você viu que é tudo que você não quer ser na vida. Quem já passou por isso? A quantidade de líderes tóxicos que a gente tem. Por quê? São pessoas feridas. E essas pessoas feridas, elas vão te ferir. E aí eu estou falando em qualquer tipo de relacionamento. Na igreja, nós temos isso, não se engane. Na vida profissional, na nossa vida familiar. E quando é nosso pai? E quando é nossa mãe? E quando é nosso irmão? Isso dói demais, não dói, gente? Porque você não queria que fosse com um parente seu, alguém que você ama. Mas aquela pessoa está lá. E a gente só enxerga no outro aquilo que está dentro de nós. Senão você não tem como enxergar. Então, muitas vezes, a pessoa que mais te desafia, que você quer repelir, que você quer tirar de perto de você, é exatamente a pessoa que precisa estar do seu lado para tratar isso aí que você está fingindo que é no outro e não é seu. Porque eu só vou conseguir olhar para o outro aquilo que eu consigo enxergar. Se eu estou enxergando é porque tem em mim. Só que eu não assumo, eu não admito. E você está querendo repelir essa pessoa do seu convívio. E não é para você repelir, é para você aprender a se aperfeiçoar na unidade. Tudo bem até aqui? Então, a gente vai falar de relacionamento intra e interpessoal. Podemos seguir? Está tudo bem com vocês? Então, tá bom. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Lá em Mateus 22, 39. Estou só encurtando, depois você lê todo o contexto lá, tá? E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Aí pegou pesado, né, gente? 22, 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Com toda sinceridade, você não precisa responder para mim, tá? Você responde dentro de você aí, bem quietinho, mas você seja sincero. Vamos combinar? Sinceridade. Você se ama? Não precisa me responder. Pensa bem profundo. Você se ama mesmo? Do jeito que você é? Ou você acha que você se ama? Vamos lá. A pergunta é mais profunda do que vocês possam imaginar. Ai, ó, tirando a gordura, eu não gosto da minha gordura. Comendo. Então, será que você se ama mesmo? Oi? Alugar, é verdade. Mas eu vim para isso. Eu não posso fazer nada se Deus me chamou para esse negócio. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Eu falei para vocês que eu estou terapeutizada. Minha psicóloga hoje me fez umas perguntas difíceis. Mas eu gosto. Eu amo. Quanto mais difícil, mais incomoda, mais eu fico, vou encontrar a solução disso. Eu gosto. Porque eu gosto do autoconhecimento. Eu gosto de ser uma pessoa sarada, mas isso não é fácil. Mas eu gosto de ser uma pessoa sarada. Eu vou contar para vocês uma coisa, gente. Posso abrir meu coração? Porque essa é fresquinha. Fresquinha, fresquinha, fresquinha. Final de semana, meu filho foi para o acampamento da igreja. E ele tem medo de chuva. Ele passou por uma situação que ele ficou traumatizado com chuva. E aí o tempo estava mais para chuva do que para sol. E aí a gente ficou assim, 5 minutos? Para eu acabar já? Meu Deus! Caramba, passa muito rápido. Vou contar essa, depois eu volto. Aí ele falou assim, aí ele teve todo um processo para ir para o acampamento, para ficar no acampamento, foi luta atrás de batalha. E aí hoje de manhã eu estava conversando com ele,
Aí falei para ele assim, filho, eu quero te falar uma coisa. Eu vou contar a verdade para vocês, tá? Porque a gente trabalha com a coisa da verdade, porque eu não sou diferente de vocês, tá bom? Falei assim, olha só, eu acho que o que aconteceu no final de semana pode ter sido por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Tem uma coisa que eu não gosto, meu filho é meio... Filho de psicóloga, né, gente? Tem umas conversas com ele, tem 11 anos. Eu tenho umas conversas com ele que, às vezes, eu acho que ele parece que tem 43, minha idade. Aí eu falei para ele assim, mas tem uma coisa que eu vou pedir para você, só que eu sei que eu tenho uma responsabilidade que eu não estou conseguindo fazer. Ele, o quê, mãe? Eu falei, eu queria que você ficasse menos na tela. Só que tem uma questão, eu vou ser muito sincera com você. Ele falou, o quê? Eu também não estou conseguindo te dar a atenção que você precisa. Porque eu estou trabalhando muito. Semana passada, eu fui sábado para São Paulo, só voltei na outra sexta-feira. Quando eu cheguei, só dei uma olhada na mala dele e levei para o acampamento. Fiquei o final de semana sem ver meu filho, só fui ver domingo à noite. Então, eu estava quase que uma semana sem ver meu filho. E aí eu falei assim, eu estou muito cansada, eu chego em casa, o que eu quero fazer? Ele ficar deitado assistindo uma série do Netflix. Exatamente, aquela que você não precisa pensar. Não quero mais, não aguento mais pensar. E aí eu estou dentro de casa, mas eu não estou presente com você. Você se sente sozinho? Ele falou, me sinto. Eu falei, eu sei. Hoje eu quero dizer para você que eu sei. E que eu preciso mudar isso. Porque eu sei que isso não é bom para o seu relacionamento nem para o meu. Você me perdoa? Ele, não, mãe, não precisa pedir perdão. Eu falei, não, você me perdoa? Aí ele falou, tá bom. Eu falei, porque eu sei que eu preciso me esforçar mais. Mas também você vai ter que se esforçar mais em sair da tela. Pensa em outra coisa para você fazer, tá bom. Aí agora eu vindo no carro falando para o meu marido. Porque eu conversei com ele isso de manhã, não sei o quê. Aí meu marido vira para mim e fala assim, mas você vai parar de se culpar, né? Eu falei, quê? Você vai parar de se culpar, porque eu estou ouvindo culpa aí. Eu falei, não, culpa não. É culpa, porque aí você começa... Porque, vocês estão entendendo como a gente vai? Que maluquice? Aí eu falei, não, mas eu estou errada. Ele, eu sei que você está errada, mas você está no momento da sua vida que você está trabalhando como você nunca trabalhou antes. E a gente já dividiu algumas coisas dentro de casa. Você não pode carregar isso agora, nesse momento. Aí eu falei, Giovana, você está se sentindo culpada. Aí eu falei, ai, meu Deus, essa está fresquinha para vocês. Acabou meus 5 minutos? Não? Tem mais quanto? 2? Estou no lucro. Esses somos nós. Somos seres de relacionamento. E por que vem a culpa? Quem é que é a mãe? Vocês vão me entender. Porque a gente acha que nunca está fazendo o suficiente. E outra coisa que me pareceu, final de semana, que eu conversei muito com meu marido, será que nós estamos fazendo a coisa certa de mandar ele encarar o medo ao invés de acolher? Mas eu sou muito realista, eu falo assim, gente, a vida é assim, a vida adulta é assim. A gente tem que encarar nossos B.O.s. Então, você vai ter que arrancar força, querido, não sei de onde, mas você vai ter que lidar com isso. Você vai... Ele não conseguiu ir no ônibus junto com a galera, eu tirei ele do ônibus, botei ele dentro do meu carro, levei para o acampamento, mas você vai. Você vai. Quando chegou lá, ele chorou, me ligando, eu falei, respira. Inspira a flor, sopra a vela. Inspira a flor, no telefone. Sopra a vela. Se acalmou? Me acalmei. O que está acontecendo? Quer voltar para casa? Não sei, eu posso sair daqui como chorão. Aí eu falei, você que sabe, é uma escolha, cada escolha é uma renúncia. Você vai ter que aprender a lidar com isso. Oi? Cada escolha é uma renúncia. Tudo não terás. Se você aceitar isso, você vai viver melhor. Tudo você não vai ter. E eu falei, você quer sair daí como chorão ou você quer ficar aí com seus amigos? Se você quiser, eu vou aí agora te buscar. Não, mãe, não sei. Decide, querido, porque são 8 da noite, sábado, 8 da noite. Até eu chegar aí 1h30, até eu voltar, mais 1h30. Decide agora, que você está com o telefone de outras pessoas aí, não pode usar telefone. Você está tendo um privilégio que outras crianças não têm. Só para dar uma situada na realidade. Acontece isso com você? Sua vida é assim? Tem seu pai e sua mãe o tempo todo para pegar o carro e tirar você daquela situação? Não. A vida como ela é. O meu sonho, mesmo errando, é criar um adulto saudável. Mesmo que, às vezes, eu faça um tratamento de choque.
Mas é isso. E aí, quando ele voltou, eu conversei com ele. Falei, meu filho, essa é a vida. Você teve um problema, acabou meu tempo, um problema de uma criança de 11 anos. Eu tenho problema de adulto de 43. Você entende a proporção? Ele, sei. Quando você não sabe resolver, eu também não sei. Mas a gente precisa dar conta e resolver. Tá? Então, vou deixar vocês com essa história e a gente volta. Tá bom? Temos? Então, vamos lá. Eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? É mesmo? Foi? Desculpa, gente. Está sendo bom? Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Que bom. Bom receber esse feedback. Deu ruim, né? Tá todo mundo tirando a casquinha. Que bom. Então, tá bom. Meu marido chegou agora e perguntou, e aí, como é que tá? Eu falei, então, não sei. Acabei de descobrir. Tá tudo certo, então. Bom, eu quero seguir aqui com vocês nas próximas aulas falando de um tripé que eu considero muito importante, que é quem eu sou. Coloca um... Ah, tem coisa aqui, peraí. E minha letra não é boa, então vocês relevem. É o seguinte, quem eu sou, como eu tomo as minhas decisões, tá dando para entender a letra, gente? E como eu me saboto. Aqui nada mais é. Eu tenho um caráter, uma personalidade, enfim, a gente vai entrar um pouquinho. E existe uma forma como eu tomo as minhas decisões, mas também existe uma forma como eu puxo meu tapete nessa história toda. Isso aqui não é o outro fazendo com você, isso aqui é você. Tá bom? Então, a gente tem aqui esse tripé, que na verdade não está em tripé, está num círculo, né? Mas eu vou procurar nessas próximas 3 aulas trazer essas informações aqui para você. E aí, a minha visão é o seguinte, gente, para você ter um bom relacionamento interpessoal e intrapessoal, você precisa de autoconhecimento. Você precisa fazer um mergulho dentro de si, e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Tá bom? Então, a gente já sabe que precisa se relacionar, ok? É fácil? Não, mas se fosse fácil, todo mundo faria. Só para os fortes, nós somos fortes, certo? E somos pessoas diferentes, por isso que fica desafiador. Porque se fosse todo mundo igual, talvez fosse mais fácil ou muito chato. Ok? Então, vamos lá. Eu primeiro quero trazer para vocês um conhecimento que eu preciso nivelar um pouco a turma para a gente poder ficar na mesma página de conversa. Alguém aqui, em algum momento da vida, já fez uma avaliação de perfil comportamental? Usou uma ferramenta? Quantas pessoas? Levanta a mão para eu ver mesmo. Para saber qual o seu perfil comportamental. Isso. Hemorrágico. Mas vamos lá, alguém já fez alguma ferramenta cientificamente comprovada ou foi aquela coisa assim, eu sou isso? Diz que pode ser, diz que tem a Solids, tem um monte de ferramenta. Você fez? Então, você conhece seu perfil. Você também? Você também? E as outras só acham que sabem o que são, é isso? Você já consegue entender? O nível de autoconhecimento? É isso que a gente tem hoje na sociedade, pessoas que não se conhecem. Elas acham que se conhecem, mas elas não têm certeza se elas se conhecem. Então, existem 4 temperamentos. Eu vou me esforçar aqui para usar o colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico,
Porque na igreja o povo usa, né, dessa forma. E aí todo mundo consegue entender? Então, tá bom. Porque eu também sou analista comportamental e eu tenho 2 certificações. Então, eu uso várias ferramentas. Então, eu vou muito para o termo técnico. Mas eu sei que na igreja é muito comum as pessoas terem mais essa linguagem. Não é diferente, tá? É tudo igual. É só o nome do perfil. Mas a gente precisa entender um pouquinho cada um, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Posso apagar aqui? Vou fazer uma coisa aqui só para vocês visualizarem. Vamos para... Deixa eu escrever aqui para eu não me perder, gente. Colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Tá dando para entender a letra, gente? Tá bom. Então, vamos lá. As pessoas desse lado de cá, coléricos e sanguíneos, na verdade, as pessoas daqui de cima são pessoas mais voltadas para resultados. Tá? E aqui embaixo, para pessoas. Aqui, razão. E aqui, emoção. Ok? Estou falando de forma genérica. Tá? Então, vamos ver quem é o colérico. Primeira coisa, uma informação importante. Eu já vi que vocês foram falando, quando eu fui escrevendo, eu sou isso aí. Eu sou não sei o quê. É sempre comum isso acontecer. Só que eu quero que você ouça os 4 atentamente. E eu quero que você anote tudo aquilo que você se identifica. Mas eu sou colérico e me identifiquei com fleumático. Não tem problema. Anota. Combinado? Então, vamos lá. Colérico. Como eu falei, são pessoas voltadas mais para resultado, são executores, pessoas de ação, de atitude, que gostam de desafios, que gostam de mudança. Quanto mais aventura, quanto mais desafiador, quanto mais arriscado, mais ele vai gostar. Tá? A avaliação de um colérico ela é feita nas realizações, na capacidade que ele tem de realizar e atingir resultados. São extremamente executores. São rápidos, gostam de respostas diretas, se comunicam de forma extremamente objetiva e aí são passados como pessoas grossas, arrogantes, insuportáveis. Tá? Porque ele está pensando o seguinte, olha só, um colérico, vou falar de mim, Giovana, um blazer cinza está horrível em você. Porque eu quero que saiba o resultado. Não, peraí, eu vou fazer com vocês que é mais impactante. Eu vou dizer assim, olha, você toda de preto não combina com você. Amanhã você bota um tom mais claro. Você está horrível assim. Não é impactante? Falta de educação. Mas qual é a cabeça do colérico? Se eu for rodear muito a história, ela pode ser que ela não entenda e ela continue vindo horrorosa. Então, eu vou falar para ela o que ela precisa entender para ela focar no resultado e aparecer amanhã de amarelo. Ele é direto. Tá? Exatamente. Se for um sanguíneo, ele vai chegar e falar assim, tudo bem, como é que é seu nome? Chama ela aí para... Como é seu nome? Andréia. Tudo bom, Andréia? Como é que você acordou hoje? Me conta como é que foi seu dia.
Estou falando do sanguíneo. E aí, você está bem? Como é que foi seu dia, o seu humor? Para ela ter escolhido o preto, que não fica bem, pode ser que ela não esteja num bom dia. E ele dá a volta ao mundo, floreia o pavão para dizer assim, não sei, estou olhando o tom da sua pele, talvez uma paleta assim, verão, alguma coisa, talvez te faça, realça mais. Amanhã, na próxima aula, vem com uma blusa amarela. Você tem blusa amarela? Não, só tenho preto no meu armário. Tenta pegar uma blusa emprestada amarela para a gente ver como que você vai ficar. Dá a volta. O colérico já está assim, meu Deus, era só falar para ela vir com a blusa amarela, quarta-feira. Né? Cadê a objetividade? Tende a ser prolixo. Mas é bom ser extremamente objetivo? Então, vamos ver, calma aí. Vamos lá. Então, o colérico, ele detesta a indecisão, é papum, não fica em cima do muro. Se ele decidir alguma coisa que não foi legal, ele pensa assim, é só uma forma, menos uma forma errada de fazer, eu vou para a próxima, ele não gasta muita energia com isso. Possui uma autoconfiança elevada. Você quer ir comigo? Ótimo. Não quer? Eu sozinho me basto e vou de boa. Faço melhor que você junto comigo. Sozinho faço melhor do que você junto comigo. Mas ele confia. Por quê? Porque ele quer o resultado. Quando a gente fala de liderança, por exemplo, e aí eu estou falando de todos os tipos de liderança. Liderança ministerial, liderança profissional, liderança como pai, como mãe, qualquer lugar onde você exerce uma liderança. É aquele líder autocrático. Faz porque eu estou mandando. Faz porque é assim. Não tem conversa. Faz o que eu faço, mas não faz o que eu faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aliás, se você fizer tão bem feito quanto eu, pode até fazer. Então, ele compromete o relacionamento com as pessoas para garantir o resultado. O resultado é mais importante do que as pessoas. Então, ele possui uma alta expectativa em relação aos outros e a ele próprio. Então, ele é extremamente crítico. Eu sou chata demais mesmo. Extremamente crítico. Só que ele faz isso com os outros, mas consigo próprio ele faz pior ainda. Nunca está bom o suficiente, né? A autocrítica, a cobrança consigo próprio é muito maior. Só que as pessoas acham que não, acham que é só com os outros. Quando a gente fala de liderança também, eu sou um pai. Eu quero que você pense em todas as áreas da sua vida. Quando eu falo liderança aqui, não é só profissional, não é só ministerial. É um pai com um filho, ou um marido com uma esposa, não há nada o que eu possa fazer que atenda às suas expectativas, porque como você tem uma autoestima elevadíssima, né, fica difícil de atingir. São pessoas rápidas, impacientes, não tem paciência de ouvir, não tem paciência de esperar, ela é rápida, ela vai, tá? São impulsivas quando viu, já falou. Tá? E aí, quando eu tenho autoconhecimento, eu volto e peço perdão, peço desculpa. Quando pede. Se eu não tenho autoconhecimento, eu não peço perdão porque eu só fui direto, gente. Só falei o que ela precisava ouvir. E aí os relacionamentos começam a ficar um pouquinho complicados. E pode ser uma pessoa extremamente enfática e exigente, porque ela está sempre pensando no resultado, é uma pessoa mais racional, tá? Tá brincando, A diferença do colérico para o melancólico é que o colérico vai fazer esperando o resultado. Ele é executor. Ele vai agir, ele não vai ficar parado. E o melancólico, ele planeja, tem plano A, plano B, plano C, plano D, e nunca consegue colocar o plano em prática. Porque o plano precisa ser perfeito, infalível para dar o resultado. Um faz, se não der certo, ele vai fazer até dar certo. E o outro não faz porque precisa saber que vai dar realmente certo. Os dois são preocupados com o resultado. Porém, um tem atitude e o outro tem um excesso de planejamento. Ok? Como que é a comunicação de um colérico? Direta, e como eu dei exemplo aqui, ela pode até ser brusca.
Você pode passar uma impressão de que você é extremamente grosseiro, de tão objetivo que você é na sua comunicação. Comunica a sua própria visão e tem uma opinião como fato, então é muito comum os coléricos serem aqueles líderes que chegam e dominam o ambiente com a visão, são visionários, direcionam as pessoas acreditam naquilo que ele está falando, vende as suas ideias e bota todo mundo para trabalhar para ele. Focado no resultado, nada de conversa fiada, vamos, gente, vamos, que aí vamos, não vai, está tudo bem, tá? Domina a comunicação, porque tem uma liderança ali bem incisiva, uma comunicação muito direta. Lembra do autocrático? Manda quem pode e obedece quem tem juízo? Tá? E é um ouvinte impaciente. Pode até ser que nem dê ouvido às pessoas. Está me ouvindo? Mas já cansou há muito tempo. Já foi. E é interessante isso aqui, porque quando a gente chega numa turma, tem vários desses perfis aqui. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa mais comunicativa, vocês já repararam? Tem gente aqui que eu já via no rosto que fica assim, tá, vai lá, tá, já entendi. E tem pessoas que estão assim, anotando detalhadamente. Como que você faz para agradar todo esse público? Pessoas que, ela está falando rápido demais. Tem um melancólico que fica assim, gente, mas aula de relacionamento, para que essa profundidade toda? Esse negócio de casca de ferida, gente, de sangue. Mas, Deus do céu, que doideira. Qual é a necessidade disso? Não pode ser mais prática, falar como tem que falar e pronto, né? Profundidade. Eu não entendi isso. Tinha outra expectativa dessa aula. Muito profundo. Muito subjetivo. Né? Muito subjetivo. Não dá para mensurar. Vamos para o sanguíneo. Sanguíneos são pessoas direcionadas para pessoas. Eu até lidero, mas pela minha capacidade de influenciar as pessoas. Prefere liberdade ao invés de detalhe. O colérico é uma pessoa que normalmente ela tende a ser controladora, porque tem que fazer das coisas do jeito que ela acha que tem que ser feito para seguir o resultado. Tá? Não é? Pela risada, eu imagino que não. E o sanguíneo prefere liberdade. Então, você imagina um sanguíneo casado com um colérico, que gosta de fazer... Você é o colérico, coitado da sua esposa, sanguíneo. Você não tem paciência para ouvir ela. Você é o sanguíneo. Ela não tem paciência para te ouvir. Você... Glória a Deus, né? Amém. Glória a Deus. Ai, gente, muito bom. Quer dizer tudo que você tem que usar, a roupa, aonde você tem que ir, com quem você tem que falar, como você tem que agir. A mulher tem um... Então, por exemplo, o colérico, ele quer chegar no resultado. O sanguíneo, ele vai comprometer o resultado porque ele quer se relacionar bem com as pessoas. Então, os dois são perigosos, os dois extremos são perigosos, porque chego onde que eu quero, mas mato todo mundo. E o sanguíneo, ele pode deixar de fazer tudo o que ele precisa fazer porque ele quer estar sempre bem com as pessoas. São intuitivos, sabe aquela coisa assim, eu brinco dizendo que, para mim, é o perfil que o Espírito Santo tem mais facilidade de se relacionar. Porque ele fala assim, acordou, olhou para o sol e falou, o Espírito Santo está me falando naquele raio de sol batendo ali naquela coluna. Mas de onde você tirou isso? Não sei, alguma coisa no meu coração está me dizendo que... Olha lá a outra ainda. Não sei, são intuitivos. E eu acho que o Espírito Santo trabalha muito bem com essas pessoas. É o meu achismo, tá? Não tem comprovação científica, mas... Ele é sensível. Ele olha as coisas e... É sensível aos sinais, que eu digo assim, da intuição. E, normalmente, isso é uma habilidade. Eu acho muito interessante, porque o colérico, eles são pessoas visionárias. Ele vê o que ninguém viu, ele já viu o problema,
ele já está resolvendo, já tem a solução e quem está em volta não sabe nem que vai acontecer aquele problema. E aí ele pensa assim, como que você não viu? Isso é óbvio. É óbvio para você que é visionário. Tá? Já o sanguíneo, ele vai dizer assim, não sei, alguma coisa no meu coração me diz que eu não devo ir hoje. Não devo ir hoje. Ou não devo falar. E quando você não faz aquilo que você está sentindo, dá errado. Aí você fica, meu Deus. Porque é uma habilidade do sanguíneo ser intuitivo. Não sei, alguma coisa me diz que e eu vou fazer. Então, é um ponto forte, é uma habilidade daquele perfil. São confiantes, comunicativos, simpáticos, usam bastante bem a linguagem verbal, podem falar, manipular uma conversa, se eles quiserem, né? Porque ele consegue, contra fatos não argumentos, lembra de tudo, conecta os pontos de forma rápida. São persuasivos, extremamente carismáticos, e aqui entra um pouco do caráter também. Quando o caráter não é ok, essa comunicação fica bem complicada. Agem por impulso também, só que mais conectados com a emoção. Ah, te machuquei? Fui grossa? Ai, você que é muito insensível. O sanguíneo, ai, te machuquei, desculpa, não era para ser tão direta assim com você. Ele tem a coisa mais da humildade, sabe? De voltar lá e dizer, errei. O colérico acha uma bobeira. Gosto que ele vai, a reação, ela transcende o corpo, né? Ai, muito bom. Também são autoconfiantes, se autopromovem, são entusiastas. Tem uma coisa que eu gosto muito desse perfil, que eles são aquelas pessoas que encorajam os outros a agirem. Ai, não sei como você vai conseguir, mas você vai conseguir. Eu tenho fé, vamos aqui orar. Mas você quer comprar aquele carro zero? Mas eu não tenho R$1 no bolso. Não, amiga, vamos orar que Deus vai levantar os recursos, abrir as portas para você. Pessoa, mas como assim? Não sei, vai dar certo. Deus vai levantar alguém. Vai levantar alguém. Vai levantar alguém. Deus vai levantar alguém. Você vai ver só, minha filha. Quando você menos esperar, o milagre vai bater na tua porta. Aí depois a pessoa fica assim, gente, eu não sei como que eu encorajei tanto. Será que eu tô botando a pessoa fora da realidade? Mas, às vezes, tudo que a outra pessoa precisa é de um apoio moral, é de um encorajamento, que você não faz a menor ideia mesmo como vai conseguir. Mas aquela pessoa só precisa de alguém que acredite junto com ela. Tá aí? Que bom, é sempre bom ter uma pessoa desse do nosso lado. Qual é o estilo de comunicação do sanguíneo? São muito falantes, têm um estilo mais vendedor, mais inspirador, sem flexibilização, podem sim se tornar pessoas extremamente prolixas, falam demais, aí não ouvem muito, querem ser o centro das atenções, falam sobre pessoas, sobre sentimentos. Ela vai estar sempre mais conectada com a emoção do que com a razão. Muitas vezes ele não é direto, foi aquele exemplo que eu dei da roupa, florei o pavão todo para dizer, e não consegue ouvir por muito tempo. Por quê? Porque está falando muito. Exatamente. Tá? Eu brinco dizendo que o sanguíneo é aquele funcionário de destaque do mês do McDonald's. Está lá no quadrinho, ó, eu estou lá, ó, no quadrinho, ó, tem que estar sempre aparecendo. O fleumático. O fleumático é uma pessoa que também gosta de pessoas, também gosta de se relacionar, só que esse aqui é bem expansivo, sabe? Ele se conecta com várias pessoas, entrou amizade na vida dele, saiu amizade, ele nem sabe como entrou, nem sabe como saiu, já tem novos amigos, ele está conectado com gente. O fleumático não. O fleumático é aquela pessoa mais reservada. E se tiver fleumático aqui, eu aposto com você que se tiver 5 amigos contados na palma da mão, é gente pra caramba. Não é? Tem algum fleumático aqui? E ainda me arrisco a dizer que essa única 1 ou 2 pessoas deve ser amigo de infância, long time, não é?
É isso aí. Então, para você acessar a vida de um fleumático, meu filho, você tem que ter muito pedigree. Porque não é simples assim, não. Ouve todo mundo, acolhe todo mundo, abraça todo mundo, mas você saber da vida do fleumático é extremamente reservado. Tá? Então, são pessoas que têm tendência a relacionamentos mais profundos. O sanguíneo entrou e saiu da vida dele e nem sabe. Tem vários outros novos amigos. O sanguíneo chegou num churrasco, não conhece ninguém, daqui a pouco ele já está no meio da rodinha, todo mundo em volta dele, rindo do que ele está falando. O fleumático, ele entrou e saiu, ninguém nem percebeu, ninguém nem viu. São pessoas que não gostam de mudança, tá? Então, a rotina, uma palavra importante para o fleumático é previsibilidade. Então, ele é uma pessoa de planejamento. Então, vamos supor, se você combina assim, com a sua amiga, com o marido, seja lá o que for, pensa em uma pessoa na sua cabeça. Domingo de manhã, sábado de manhã, a gente vai à praia e no final do dia a gente pega um cinema. A pessoa já viu o valor do Uber, já sabe qual a roupa que ela vai para a praia, qual que ela vai para o cinema, já pensou na maquiagem, já calculou a quilometragem, já está tudo organizado. Sabe o que vai botar numa bolsa, o que não vai, que horas vai chegar, quando vai, o que vai comer na praia, o que não vai, se vai comer, separa a roupa antes. Aí, o que aconteceu? Chegou no sábado, o sanguíneo, que adora liberdade, fora de rotina, vamos fazer... A vida está fluindo e eu estou seguindo. E só se vive uma vez. Amanheceu chovendo. Tranquilo, a gente vai para o cinema de manhã, não vai à praia, a gente assiste sei lá, vamos ficar aqui conversando, a gente fica assistindo uma série no Netflix, toma um café, e de tarde, se der, a gente vai no shopping. O fleumático começa. Não, calma aí, peraí. Ele tem que recalcular a rota toda, porque ele não consegue agir nesse improviso. Por quê? Para ele é importante a previsibilidade. Eu preciso prever que aquilo vai acontecer para eu chegar num resultado. Então, sem planejamento, pode ser que não dê certo. Tá? São bons ouvintes, aquela pessoa que levanta a bandeira da paz. Sempre tem um que levanta a bandeira da paz, né? Não, gente, acaba com esse negócio, vamos ser amigos. Tem uma característica do fleumático que eu amo particularmente. Cada perfil tem uma coisa que eu gosto. E fiquem memorizando isso, tá? Ele é assim, são pessoas leais. Então, se você chega para ele e conta um segredo... Perdão, seu nome? Rômulo e Andréia. Rômulo chegou para mim, fleumática, contou um segredo. Eu ouvi quietinha. A Andréia chegou para mim, contou um outro ponto de vista da mesma história que o Rômulo falou para mim. Se a Andréia me perguntar, eu vou dizer assim, olha, o Rômulo até conversou comigo, mas ele pediu segredo. Então, eu não posso te contar. Se a Andréia não perguntar, só ouviu da Andréia. E aí, sabe o que acontece com o fleumático? Ele sabe o ponto de vista de todas as versões da história. E aí ele tem muito mais sabedoria para tomar uma decisão, porque são pessoas observadoras. Ele não é impulsivo, ele não tirou uma conclusão baseado numa parte da história. Então, eu amo a sabedoria do fleumático, porque ele ouve tudo, ouve quietinho, é leal a quem contou, e ainda consegue, se pedirem ajuda dele, ele ainda consegue dizer, Rômulo, nesse momento, eu preciso que você confie em mim. Não vá por esse caminho. Faz assim, 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 assado. Eu não vou expor a Andréia, porque a Andréia me contou da tia. Mas eu quero resolver o problema. Eu quero ser um pacificador. Então, eu falei assim, olha, Rômulo, você confia em mim? Já que você confia em mim, minha sugestão é que você vá por esse caminho, porque eu já sei a parte que a Andréia me contou, já sei da tia, entendeu? Então, é maravilhoso. Coisa linda de viver, gente. Oi? Tem. Então, são as pessoas que vão ser leais, elas gostam de uma atmosfera calma, relaxada, mas elas são metódicas. Elas têm um passo a passo a seguir, você não pode tirar ela muito do planejamento dela.
Qual é o estilo de comunicação? Normalmente ela fala pouco e ouve muito. É por isso que ela tem sabedoria para lidar com as coisas. Porque ela observa e fica ali, ó, quietinho, só tirando as conclusões e analisando. É uma pessoa que, quando ela fala, ela transmite confiança. Ela é mais confortável na comunicação 1 a 1, então não chega aqui, oi, gente, tudo bem? E aí, cadê a pessoa? Quem é a pessoa mais difícil aqui da turma? Não, ele vai chegar, ele vai fazer um esforço, um tempo para que ele possa se apresentar aqui, porque ele prefere conversa pessoal. Ele não precisa se expor ao público. Fala sobre coisas que entendem e pode ver as coisas do ponto de vista diferente. Por quê? Porque ele é extremamente observador. Tá? O melancólico. O melancólico é aquela pessoa que também é planejada, mas aqui tem o plano A e o plano B. Aqui tem o C, D, E e F. Aí a vida acabou e eu não fiz nada, porque eu só planejei. Esse aqui, ele não pensa muito, ele é extremamente executor, ele não planeja. Então, se eu pego um plano de um melancólico e de um fleumático e boto na mão de um colérico, arrasa, fica coisa linda de viver. Com um sanguíneo dizendo, vamos, gente, vamos, vai dar certo. É isso aí. Deixa Deus trabalhar. O melancólico, ele tende a ser uma pessoa extremamente perfeccionista, porque ela quer tanto resultado, são pessoas que fazem as coisas com excelência. O sanguíneo e o colérico só vai fazer com excelência porque ele quer o resultado. O sanguíneo já é uma pessoa que compromete a excelência. Ele faz de qualquer jeito. Eu quero ser feliz, gente. Eu quero me conectar com gente, viver a vida. E um dia vai dar certo. Né? Um dia vai dar certo. Só se vive uma vez. Então, o melancólico ele é extremamente sistemático com os relacionamentos dele. Ele valoriza a verdade e a precisão. Se ele estiver numa conversa, ele só vai abrir a boca quando ele tem certeza. Então, o que acontece com o melancólico? Você jura que você está ali vencendo a batalha. E ele está quietinho. Aí ele vai pesquisar, ele vai estudar. Quando ele volta na conversa com você, desiste. Porque a partir do momento que ele abriu a boca, é isso aí. Não tomam decisões de forma imediata. Então, se você colocar um melancólico para trabalhar sob pressão, ele paralisa, porque ele precisa de tempo para pensar, para garantir que aquele resultado vai chegar. Então, se tiver que trabalhar na pressão, o sanguíneo, puro improviso. Puro improviso. Se eu cheguei aqui, meu computador acabou a bateria, não tem problema, dou aula, a aula está toda na minha cabeça. Que cabeça? Vou falando. E Deus vai guardando. O melancólico não, o melancólico já fica. Ele provavelmente já devia ter no computador, já devia ter impresso, no celular. Ele tem várias fontes, porque ele não vai trabalhar com improviso. Não pode falhar, de jeito nenhum. As decisões dele são baseadas na lógica, então ele se importa com detalhes, ele se importa com fatos. A mulher na DR, não, porque em 1577 você falou isso aqui para mim. Aí, lá em 1982, você falou outra coisa. Então, como que você falou uma coisa num ano e falou a outra no outro? Mas eu me lembro, porque você estava com aquela blusa azul polo. Não. Aí, viu? Meu Deus, é muito bom. É racional e traça planos para resolver problema. Morreu, está morto. A gente só enterra. Enquanto estava vivo, a gente tinha o que fazer. A partir do momento que morreu, só me resta enterrar. Não, melancólico. O colérico é prático. Gente, vamos, morreu. Mas o melancólico, muitas vezes, ele até passa por uma imagem de frio, de arrogante, de insensível, porque ele não quer lidar com as emoções, porque as emoções são muito subjetivas.
O colérico, ele faz pela praticidade. Entendeu, gente? Não dá, né? Mas o melancólico é aquela pessoa... Sabe aquela pessoa na nossa família que, quando alguém morre, é ela que vai, arruma o defunto, maqueia o defunto, resolve o documento? É a única pessoa que mantém a sanidade? Às vezes é o melancólico. Por quê? Porque é um mecanismo de fuga para não ter que lidar com a dor. Então, ele parece que é uma pessoa estável emocionalmente. Tá? Tudo bem até aqui? Estilo de comunicação de um melancólico, perdão, reservado e cauteloso. Eu diria que até introspectivo. Reservado é o fleumático. O melancólico, ele já é mais introspectivo. Ele vive no mundo dele. Você vai dar informações, ele vai dar informações extremamente detalhadas e gosta de informações detalhadas. Ele conversando com, vamos supor, um melancólico conversando com um sanguíneo que dizendo que acordou e viu que o raio de sol disse que ele deveria abrir um negócio. Aí o melancólico, mas qual é o plano de negócio seu? Com base em quê? Quem vai ser seu público-alvo? Quem vai ser seu cliente? Quanto de investimento você vai precisar? Ah, não sei, no meio do caminho. Pronto, já nem ouve mais. Fechou o ouvido, não ouve mesmo. Falou assim, essa pessoa está totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Ele precisa de dados, fatos. Você já fez pesquisa de mercado? Da onde você tirou isso? Não, fulano abriu e está dando super certo. Mas o que fulano fez que deu certo? Sei lá, eu vou abrir também e vai dar super certo. Porque Deus é comigo, Deus vai dar vitória. E o melancólico, de jeito nenhum eu boto meu dinheiro nisso. Nem pensar. Você não sabe nem o que você vai fazer amanhã. É o quê? É fight. Não oferece a opinião ou ponto de vista sem ter certeza. Ele busca clareza e é um ouvinte crítico. Você tem que apresentar as coisas para um melancólico com base na lógica. Tá? Ele precisa entender a lógica daquilo. Senão, para tomar decisão, vou comprar um carro. Ai, vamos trocar de carro. Não, mas trocar de carro por quê? Tem que juntar dinheiro, tem que ver o financiamento, tem que ver os juros. Não, a gente vai juntar dinheiro, porque vai ser mais barato juntar dinheiro 25 anos... para depois... Já estou com Jesus na glória, andando em rua de ouro, inclusive, nem preciso de carro. Ok, até aqui, gente. Vamos lá. Quem se identificou com o quê? Pode ou não pode? Sanguíneo? Um pouco de qualquer um? Então, gente, aqui que está a grande questão. Quando eu perguntei para vocês sobre você fazer uma ferramenta cientificamente comprovada, eu acho que vale a pena você fazer esse investimento na sua vida. Todos nós somos os 4. Todos nós temos os 4. O que acontece, de forma bem simples, é dizer para você o seguinte, que você tem uma característica de comportamento que é mais predominante e outra que é menos predominante. E é exatamente essa mais predominante que todo mundo consegue ver imediatamente em você. E começa a te classificar, começa a te rotular, eu diria assim. Por quê? Quando a gente faz uma ferramenta de perfil comportamental, por exemplo, ele tem, assim, uma linha do meio, e aí o seu perfil pode estar mais acima da linha do meio, ou mais abaixo, ou aqui, assim. Então, o que eu quero que vocês entendam? A nossa vida é essa linha aqui do meio. E a gente tem uma tendência mais predominante. Quando a situação exige da gente aquele comportamento que é o meu predominante, é muito fácil eu agir com ele, porque eu estou acima do equilíbrio. Quando a situação exige de mim um comportamento que não é o meu predominante, que está abaixo do meio, eu tenho que fazer um esforço maior para chegar aqui.
Isso significa dizer que eu não posso agir dessa forma? Não, significa dizer que o meu esforço vai ser maior do que o outro que tem um perfil predominante. Tá? Então, é por isso que você se identifica com todos os 4. E aí, aqui é a nossa vida acontecendo. E a gente se relacionando. E, às vezes, eu sou sanguínea e estou me relacionando com sanguíneo, então é bem tranquilo. Mas, às vezes, eu sou sanguínea e estou me relacionando com melancólico. É muito desafiador. Porque a nossa tendência natural nos relacionamentos é que a gente achar que a pessoa tem que agir como nós agiríamos. Então, se eu tenho um colérico que fala direto ao ponto, que a comunicação dele é agressiva, e eu tomo isso como uma verdade absoluta, para algumas pessoas pode funcionar, para outras não vai funcionar. Se eu sou um sanguíneo que dou a volta ao mundo para falar, para algumas pessoas vai funcionar, para outros não vai funcionar. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui hoje é que a grande sacada que a gente tem é a capacidade de me flexibilizar diante da situação que ela está exigindo de mim. Aqui, por exemplo, eu preciso usar vários dos perfis. Às vezes eu preciso ser extremamente objetiva, direta, às vezes eu preciso fazer uma piada. Porque eu tenho várias dessas pessoas aqui. Para o melancólico, quando eu cheguei, eu já incomodei o melancólico. Ai, fala demais, alegre demais. Ih, essa aula aí vai ser, meu Deus. Ih, falando de casca com sangue. Já para o sanguíneo, ai, psicóloga. Aí o fleumático está assim, poxa, ela não mandou o material de apoio ainda da aula. Estou sendo falada no grupo, não estou? Falaram, pô, ela vem da aula, não dá um material de apoio, a gente vai começar assim aleatoriamente, do nada. Não me planejei. O que ela vai dar hoje de matéria? Mas e a próxima aula? E a gente vai estudar como, gente? Como é que vai ser essa prova, pelo amor de Jesus Cristo? Ela é doida. A prova, lógico. Tudo que vai cair na prova, eu falei aqui. Tá bom? Não vai ter nenhuma surpresa. Nenhuma pergunta de vestibular para medicina na USP. Tá bom? Então, vocês entendem como... Eu sei, quando eu cheguei aqui, eu já sabia. E eu preciso o tempo todo me flexibilizar. Para mim, é um super desafio agir como melancólico. O meu melancólico é aqui, gente. Ó, não tem nem como botar aqui. Ó, é bem aqui no chão. Ó. Pingo aqui no chão. Então, é um esforço sobrenatural que eu tenho que fazer para agir dessa forma. E aí, Giovana, o que eu faço? O que você precisa fazer é entender qual é o seu perfil predominante, entender a sua capacidade de se flexibilizar e, o mais importante, potencializar aquilo que você tem de bom. As suas fraquezas você só administra. A grande questão é que a gente passa muito tempo da nossa vida tentando ser uma pessoa que a gente não é, porque cobraram isso da gente. E quando eu não me conheço, para eu me sentir aceita naquele grupo, me sentir aceita dentro daquele grupo de pessoas, naquela família, você fala demais. Eu me lembro que na faculdade eu sou uma sanguínea e não tinha flexibilização nenhuma porque eu não tinha autoconhecimento. E eu me lembro que uma vez a gente ia para o ponto de ônibus e eu ia... falava sem parar. E aí os meus amigos começaram a me implicar muito comigo. Nossa, você fala demais, caraca, não cala a boca, fala o tempo todo. E eu fiquei muito chateada com aquilo. Aí, no outro dia, eu decidi que eu não ia falar nada. Gente, pensa no negócio que foi para eu ir caminhando até o ponto de ônibus. Eu sempre tinha um comentário para fazer. E aí eles falaram, tá tudo bem com você? Você está super estranha. Eu falei, ué, gente, não entendi. Nossa, você não falou nada hoje, você está bem? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com você? Eu falei, gente, vocês não sabem o que vocês querem da vida de vocês. Se eu falo muito, vocês reclamam. Se eu não falo nada, vocês reclamam também. Porque eu saí de um extremo e fui para o outro. E a gente vive tentando fazer assim. Quando eu abri a minha primeira empresa, meu primeiro negócio, eu pensei assim, eu não vou ganhar dinheiro nunca, né? Porque
sanguínea, quero salvar o mundo de graça. E aí eu pensei, não, para eu ter um negócio de sucesso, eu preciso ser uma pessoa extremamente planejadora, porque o sanguíneo não é o ponto forte do sanguíneo, planejamento, rotina, processos. Falei, não, eu preciso ser essa pessoa. E aí eu quase que tive que morrer e nascer de novo. Eu me lembro que um dia eu estava num treinamento, inclusive sobre perfil comportamental, e aí a pessoa que me formou no curso, na minha formação em coach, ela virou para mim e falou assim, por que ela estava também lá nesse treinamento? Aí ela deu um intervalo e ela falou assim, por que você não perguntou nada? Eu falei, porque eu não tenho dúvida. Não, eu vi na sua cara. Aí eu falei, não, mas não. Ela falou, Giovana, eu vou te fazer a pergunta. Ela falou assim, nunca mais me esqueci isso na vida. Inclusive, foi por causa disso que eu encerrei meu primeiro negócio. Ela falou assim, vou te fazer uma pergunta de R$1 milhão. Eu falei, se eu não acertar e tiver, eu não tenho esse dinheiro para te pagar. Ela falou assim, por que você não está rica? Por que você não está ganhando muito dinheiro? Eu falei, por que eu não estou ganhando muito dinheiro? Ela falou assim, Giovana, você nasceu para isso. Só que eu estou vendo na sua cara, estou vendo aqui, sua expressão corporal, seu corpo está comunicando, seu rosto está comunicando. Nessa sala aqui, você tem muita inteligência. E tem gente fazendo perguntas absurdas. E você está quieta. Era para você estar rica. Aí eu falei, não sei. Quando chegou o resultado do meu teste, eu fui ver. Eu estava tentando ser uma pessoa extremamente analítica, melancólica, e deixando de ser quem eu sou. E a primeira empresa que eu abri com uma amiga que tem esse perfil. Então, eu estava tentando ser ela. Ela falou, você não precisa. Eu falei, eu queria um super planejamento estratégico. Ela falou assim, de onde vem, quantos clientes você tem hoje? Eu falei assim, eu tenho 10 clientes hoje. Aí ela falou assim, de onde vieram esses clientes? Eu falei, porque de onde vieram esses clientes? Aí eu fui pensando, fulano me indicou, não sei quem me indicou, não sei quem acabou o processo, e aí me indicou outra pessoa. Eu falei, indicação. Ela falou assim, porque você é uma pessoa de relacionamento. Os seus clientes não vêm de um planejamento estratégico, de um plano muito bem elaborado. Se você não continuar potencializando isso... Aí eu falei, mas você não precisa da outra sócia. Vocês estão se atrapalhando. E aí eu queria ir para um caminho, a outra queria ir para o outro. Inclusive, ela era CLT ainda numa empresa. Olha que maluquice, gente. Eu adoro contar essa história. Ela era CLT, ela não ia sair de lá nunca, porque ela só ia sair o dia que a gente estivesse ganhando muito dinheiro. Entendeu? Ela ia ficar lá até hoje. Porque eu não ganhava dinheiro, porque eu achava que eu tinha que ser igual a ela. E aí eu me lembro perfeitamente que eu voltei desse treinamento e desfiz a minha primeira sociedade. E aí eu comecei a ganhar dinheiro. Então, você tem que entender quem você é. Todos os meus clientes sempre vinham de relacionamento. A empresa que eu sou sócia-diretora hoje, eles eram meus clientes. E um dia eu fui convidada para ser conselheira e outro dia eu fui convidada para ser sócia-diretora. Relacionamento. Lógico que resultado também. Mas relacionamento. Eu cheguei lá naquela empresa que era meu cliente por relacionamento. Então, não era uma estratégia mirabolante de prospecção comercial. O que a gente precisa entender é que quem nós somos, a gente tem que potencializar o que a gente tem de bom. E a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade, a gente vai administrar, a gente não vai ignorar. A gente vai administrar. Quando eu tenho essa clareza, eu consigo parar de me comparar com o outro, de achar que eu tenho que ser igual ao outro e me juntar ao outro. Casamento, para de competir, para hoje, em nome de Jesus. Não tem perfil melhor e nem pior. A tua fraqueza é a força do outro. Deixa o outro agir, ele cuida melhor das finanças, ele é mais organizado, ele é mais planejado, deixa ele fazer. Ela tem mais ideias, deixa ela colocar esse dinheiro para rodar. Você bota o dinheiro, você faz o dinheiro render e ela faz aquele dinheiro ser usado de forma inteligente, porque ela tem ousadia, ela tem coragem, porque você guardar dinheiro a vida inteira e não usufruir daquilo também não faz o menor sentido.
Vocês querem sair de férias? Eu tenho uma amiga que toda vez que eu quero sair de férias, eu procuro ela. Eu odeio organizar viagem, planejar viagem. Eu acordo no dia e chego. Para onde a gente vai hoje? O que tem aqui de ponto? Gente, olha só. Eu fiz uma viagem, eu e meu marido. Férias, não planejamos. Não planejamos. Foi muito bom. Aí ele acordou de manhã, falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos para um hotel fazenda, um resort, alguma coisa assim. A previsão naquela semana, chuva. Falei, a gente vai gastar dinheiro para ir para um lugar desse, só vai chover. Aí ele teve a seguinte ideia, vamos para São Paulo, porque São Paulo dá para se fazer tudo, inclusive com chuva. Tá bom, fomos ver a passagem aérea. Ponte aérea de um dia para o outro, gente. Eu, meu marido e meu filho. Sem condições, né? Zero planejamento. Aí, tá bom, então vamos ficar em casa, porque a gente não planejou, não fizemos nada, agora cada escolha uma renúncia, né? Aí, meu marido acorda de manhã e fala assim, gente, tive uma ideia. Vamos de carro. Aí eu falei, mas a gente vai para onde? Sei lá. Aí eu falei, tá bom, quanto tempo a gente vai ficar lá? Vamos ficar uma semana. Tá bom. Aí eu fiz uma mala, a mala mais aleatória da face da terra, porque meu carro tem uma mala grande, eu botei quase todo o meu guarda-roupa lá dentro, porque eu não sabia se ia estar calor, se ia estar frio, para onde eu ia, se eu precisava de um sobretudo com cachecol, se eu precisava de um biquíni. E fomos. Quando chegou no meio do caminho, meu marido, vamos parar para almoçar, então. Eu me lembro que a menina que me ajudava em casa, ela estava passando roupa, ela falou assim, mas como assim, vocês vão viajar agora? A gente mas eu não estou passando roupa ainda. Não precisa passar, não. Vamos botar aqui as coisas que tem na mala. Ela ficou, mas o que eu faço? Você está liberada essa semana toda. Gente, mas eu vou te pagar. Mas como assim, vocês estão saindo assim mesmo? A gente está saindo assim mesmo. Aí, quando chegou em Resende, que a gente parou para comer, meu marido falou assim, vou ver o hotel. Aí eu, tá bom. Aí, daqui a pouco, eu comendo, falei, só lembra que a gente tem que estar de carro. Então, tem que ter um hotel com estacionamento. E, verdade. Aí, chegamos no hotel. Para resumir a viagem, eu voltei com um cachorro. Tá? Porque a gente tinha acabado de perder um cachorro, eu não queria mais, eu disse, eu quero sossego. De repente, a gente estava passando ali perto da Oscar Freire. Aí eu vi um pet shop e ele estava na vitrine. Eu falei, e ali, tem um Spitz. Meu marido queria um Spitz alemão. Tem um Spitz ali. Meu marido parou o carro ali. Parou o carro ali. Sim, aleatoriamente. Aí eu, vamos ali ver. Quando chegou lá, ficou negociando o cachorro. Eu saí de lá com o cachorro. Aí eu falei assim, mas, gente, será que o hotel que a gente está pode entrar cachorro? Aí meu marido, é verdade, era pet friendly, porque Deus é bom na nossa vida, Deus é fiel, o hotel era pet friendly. Compramos na volta de São Paulo. Meu cachorro é paulista. Entendeu? Paulista. Que quando eu falo para ele, quando ele me perturba, eu falo, vou botar você no ônibus de volta para São Paulo. Não, aí o que aconteceu? Meu marido falou, vamos fazer uma surpresa para o Theo. Tá, você vai para o Oscar Freire e começa a andar, diz para ele que eu vou comprar um relógio, eu vou voltar aqui, negociamos com a moça do pet shop. Deixa o cachorro aqui escondido, que a gente vai sumir com a criança para aparecer com a criança com o cachorro. E assim tá eu na Oscar Freire, meu filho, mãe, cadê o papai? Eu falei, foi ver um relógio aí. Ai, mas relógio? Eu falei, então aí daqui a pouco eu não tinha mais o que fazer com a criança, sentei num banquinho lá no Oscar Freire, chega meu marido, com o cachorro e meu filho. O Yuki, o que ele está fazendo aqui? Ele é nosso. Aí a gente sai da Oscar Freire, vai na Pets comprar coisas para o cachorro viver dentro da nossa casa, no Rio de Janeiro. Esse sou eu e meu marido. Que loucura, né? Sobre isso. Quem nós somos. Se eu estou casada com um melancólico, gente, vai dar um problema muito sério. Como que você sai do Rio do nada e volta com um cachorro? Mas foi a viagem mais divertida que a gente... Totalmente aleatória. A gente saiu da Oscar Freire e fomos comer... Ainda me lembro disso. A gente foi comer no Mac Mill. Na Paulista. Entendeu? Foi ali que a gente foi almoçar, porque a gente estava com um cachorro, gente. Aí a gente precisava de uma mesa no meio da rua para almoçar com um cachorro. Porque agora a gente tinha um cachorro. A gente não pensou nisso. E a gente foi comprar coisa para levar o cachorro para o quarto de hotel. O que eu quero trazer para vocês? A gente sempre aprendeu que a gente tinha que tratar as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratado. Não é isso?
Isso não é uma verdade. Você tem que tratar as pessoas da maneira que elas gostam de ser tratadas. Isso é relacionamento. Se for só do jeito que você gosta, com o seu perfil, é muito individualismo e egoísmo da sua parte. Você está com zero flexibilização na vida. Você precisa tratar as pessoas do jeito que elas também gostam. Se você vai falar com o dominante, floreando o pavão, ele não vai te ouvir. O dominante é um colérico. Se você for falar com um sanguíneo, com toda a objetividade do colérico, e você não flexibilizar a sua comunicação, você não vai atingir o seu objetivo, porque ele vai ficar magoado com você. Se você não respeitar o planejamento de um fleumático e de um melancólico, se você quiser invadir a privacidade de um fleumático, abraçando, beijando, se convidando, se oferecendo para ir na casa dele, querido, para você entrar na casa de um fleumático, você tem que ser amigo de uma vida. Imagina que você vai entrar. Na casa do sanguíneo vai todo mundo, final de semana. O sanguíneo vai abrir a casa dele para receber os irmãos da igreja. O melancólico, não. Peraí, cada um no seu quadrado. A gente se vê na igreja, dá oi e já está ótimo. A gente já se vê domingo. Não precisa essa convivência toda durante a semana. É você assim? Você é assim? Eu não estou entendendo. É que a luz está bem no meu rosto, eu não consigo nem fazer leitura labial. Deixa eu descer aqui. Fala. Entendi. A bateria social já acabou. Sim. Quando eu comprei minha primeira casa, tinha churrasqueira e uma piscina. Meu marido fez o churrasco mais aleatório que vocês possam imaginar. Tinha amigo da faculdade, amigo da igreja, tinha... Gente, foi a coisa mais absurda da face da terra. Eu falei, nunca mais você faz isso, que ele juntou todas as pessoas no Recanto do Guerreiro. Várias tribos. E a conversa era a coisa mais aleatória da face da terra. Eu falei, não, vamos combinar que agora você vai fazer assim, da igreja, da faculdade, de infância, porque... Sim. E aí, obviamente, que eu acabei com esse negócio dentro de casa. Eu falei, não, esse negócio sobra para mim. E não, aí para fazer churrasco tinha que pedir autorização. Óbvio, né, gente? Hã? Aí não tem opção, viu? Gente, é importante você reconhecer quando o estilo do outro não corresponde ao seu. Tá tudo bem. Nós somos pessoas diferentes e nos relacionamos de forma diferente. Você não pode mudar o seu estilo próprio, mas você pode se adaptar. Você pode adaptar o seu comportamento para melhor se relacionar com o estilo da outra pessoa. Então, isso é um autoconhecimento maravilhoso, porque eu vou me flexibilizar só para eu atingir aquele resultado, para eu conseguir fazer com que a pessoa me ouça, para ela prestar atenção no que eu estou falando com ela. E a gente vai usando as nossas potencialidades. E quando eu preciso, se eu sou uma pessoa que sou muito corajosa e faço um monte de coisa aleatoriamente, eu preciso de alguém do meu lado para dizer, querido, não vá dessa forma. Você vai perder tempo e dinheiro. Dá uma organizada nisso aqui, dá uma segurada. Deixa eu pegar aqui, tem que botar o microfone. Quando você tem, assim, características muito fortes, por exemplo, ser introvertido, não ter uma comunicação muito forte, e você lida com uma pessoa que é ao contrário, né, que no caso é o sanguíneo, e aí você passa a desenvolver o oposto do que você tem como característica forte. No caso, é essa autoflexibilização que acontece? Excelente pergunta. Depende do quanto você está disposta a flexibilizar. Porque se você precisa se anular para ser exatamente o outro, quem está sem flexibilidade é o outro. Eu tenho 5 minutos para acabar. Então,
Aí, isso aqui é o nosso temperamento, a gente nasce com isso, tá? A gente vai ter essa tendência natural do nosso comportamento. Agora, imagina uma cebola. A cebola não tem várias camadas? E aí, o que vai acontecendo aqui? Entra personalidade, entra caráter, entra educação familiar, educação religiosa. Tudo que eu falei para vocês aqui é o básico do característica do perfil comportamental. Por isso que, quando eu digo que você precisa fazer uma avaliação, uma ferramenta científica, porque ali na sua avaliação vai ter um olhar individual sobre você, porque você é tudo isso aqui com seu caráter, com a sua educação religiosa, a forma como você foi criado, o que te ensinaram, o que falaram para você, a cultura, aonde você viveu, a comunidade onde você foi desenvolvido, tudo isso vai influenciar o seu modo de agir. Se você é extremamente educado, se você não é, se você fala alto demais, se você não fala alto. Então, a gente tem que entender que existem várias camadas que vão me formando como pessoa. E eu não posso tirar aquilo ali só como uma verdade absoluta. Eu sou um pouquinho de cada, e aí eu tenho que ver. Respondendo a sua pergunta, é o seguinte: eu preciso administrar as minhas fraquezas e não tentar investir o tempo da minha vida em ser alguém que eu não sou. Se em um determinado momento da minha vida eu vou precisar ser um pouco mais melancólica, planejar, ouvir mais, eu vou fazer um esforço. Mas ser assim o tempo todo, eu estou perdendo a minha essência. Eu estou deixando de ser quem eu sou. E isso gera angústia, sofrimento. O mais saudável é você se flexibilizar e potencializar as suas fraquezas com a força do outro. Então, existe um momento aqui da nossa vida que é necessário flexibilização. Lembra que eu falei para vocês que eu queria ganhar o mundo salvando as pessoas? Hoje eu sou sócia diretora de uma empresa. Eu não tenho como fazer isso. Eu era totalmente pessoas e emoção. Hoje, pela minha posição dentro da empresa e o que a empresa espera de mim a nível de resultado, de faturamento, se eu não pensar em resultado, eu vou falir o negócio. Mas, quando você pergunta, Giovana, você é diretora de quê? Eu sou a diretora de RH. E agora diretora administrativa. Mas eu não sou a diretora jurídica, eu não sou a diretora de operações, eu não sou a diretora financeira. Então, toda vez que envolve cultura, pessoas, é algo que eu vou fazer, só que eu preciso fazer as pessoas gerarem resultado. Eu preciso pensar nas duas coisas. Então, quando eu assumi essa posição, eu tive que desenvolver habilidades do colérico. Foi fácil? Não, porque eu trabalho com um monte de colérica. E sabe o que eu ouço da minha equipe, da minha diretoria? Que quando o negócio dá ruim, só tem eu para consertar. Nós já tivemos uma reunião dificílima, e todo mundo bravejando, não sei o quê. Eu levantei, botei a mão no ombro do nosso fundador e falei assim, o senhor não está conseguindo entender o que a gente está te dizendo, respira. Todo mundo ficou assim, você é louca. Porque eu era a única que tinha sanidade mental ali. Todo mundo explosivo, pá, ele falou, eu não vou pagar nada, eu vou fechar o negócio. Eu falei, calma, você só não está entendendo o que a gente está te falando. E aquilo causou um rebuliço na diretoria, porque todo mundo falou assim, gente, como que ele estava ofendendo a gente? Eu falei, não, eu não levei para o coração, ele só estava nervoso, ele é impulsivo, fala sem pensar na hora da raiva. Não, mas ele foi machista. Eu falei, não foi não. Se a gente está aqui hoje é porque a gente tem competência, senão a gente não estaria. Então, a minha capacidade de sanguínea e fleumática foi que trouxe ordem e decência para um monte de colérico louco. E a gente fala muito isso na diretoria, como que a gente consegue ser saudável. E você pode olhar para a tua família, para os teus relacionamentos e pensar exatamente isso, de quem nós somos. E como que a gente vai usar as nossas forças a nosso favor? Acabou, gente, acabou meu tempo. Fim. Aí, ó. Pode finalizar? Então, você precisa entender isso, que quando você conhece os seus pontos fortes,
Como é seu marido, como é sua esposa, como é seu pastor, como é o grupo, como são seus amigos, como é seu trabalho. Você é a pessoa difícil? Porque às vezes é você a pessoa difícil. Lembra que a gente estava falando no início? Ah, porque fulano é muito grosso quando fala comigo. Será que você está muito mimimi e não está sabendo entender que aquela pessoa só está sendo direta e você leva tudo para o coração? Será que você está sendo grosso demais, ríspido demais, achando que todo mundo tem que entender a forma de falar, porque é a sua forma de falar, mas não é de todo mundo? Então, eu tenho que ter a capacidade de me flexibilizar para eu me relacionar. Desde que essa flexibilização não me torne uma pessoa que eu não sou na minha essência. E quando que eu descubro isso? Quando está me causando angústia. Quando está me anulando. Aí eu preciso entender que o outro não está tão flexibilizando tanto quanto eu. Ok? Podemos encerrar? Na próxima aula, aqui eu vou dar uma dica para os fleumáticos e melancólicos, um pouquinho de planejamento. Na próxima aula, a gente vai falar sobre tomada de decisão. Como que a gente toma decisão? Porque, além de eu ter a minha personalidade, o meu perfil, existe uma forma como eu tomo decisões que vai diferenciar do outro também. E a gente vai analisar sobre esse ponto de vista. Tá bom? Está mais calmo, o coração está mais... já tem uma previsibilidade. Gente, boa noite, bom retorno para vocês. Tá?